24 horas, 24 horas conectado com você. A todo tempo, a toda hora. Morre Pelé, o rei do futebol, aos 82 anos. O maior jogador de todos os tempos lutava contra um câncer de cólon. Edson Arantes do Nascimento morreu nesta quinta-feira aos 82 anos. Filho de Celeste e João Ramos, apelidado de Dondinho, pai de Edinho, Flávia, Sandra, Kelly, Josué, Celeste e Jennifer, avô de Otávio, Gabriel, Rubi Rose, Maicon, Ella, Enzo, Stephanie, Sofia e Arthur. Pelé estava internado havia 30 dias e não resistiu às complicações decorrentes de um câncer de cólon. Pelé surgiu em Santos, cidade que mudaria sua vida e o mundo a partir dos anos de 1950. Aos 17 anos teve sua primeira convocação para a seleção. Com esta idade disputou, ganhou, foi protagonista da Copa do Mundo de 1958 na Suécia. Entrou no time comandado por Vicente Feola nas quartas de final, ao lado de Garrincha. Juntos, aliás, jamais perderam um só jogo pelo time nacional. Fez gol contra a França, contra País de Gales e contra os donos da casa. E já naquela idade foi chamado pela primeira vez por um nome que seria ou será conhecido enquanto existir vida na terra: Rei. Edson, no ano anterior, ainda Pelé, esteve no Rio Grande do Sul em uma excursão do Santos. Em uma tarde, precisou passar em uma farmácia em Porto Alegre, por uma das últimas vezes que Pelé caminhou pelas ruas sem ser interpelado. Pelé foi bicampeão mundial em 1962, bicampeão mesmo. Conquistou 2 mundiais no mesmo ano pela seleção, marcou gol na primeira partida da Copa do Chile. Depois, Edson se machucou e assistiu aos seus colegas levantarem a Julius Hamilton pelo Santos. Foi protagonista da decisão contra Benfica do Eusébio, fazendo 5 gols nas 2 partidas, uma no Maracanã, outra no Eusébio da Luz, em Lisboa. Edson, no ano seguinte, estava machucado nas 2 partidas finais do Santos contra o Milan de Amarilda e Mazzola. Mas Pelé havia marcado 2 vezes no jogo de ida, na Itália, e ajudado o time paulista a levar o bi, enquanto o 4º campeonato mundial do camisa 10. Em 1970, Pelé no México tornou-se pentacampeão mundial e tri de Copas. Ninguém mais conseguiu atingir este efeito. 6 anos antes, Edson teve Sandra Regina, uma moça com todas as suas feições e até voz semelhantes, e que jamais reconheceu como filha. Pelé, em novembro de 1969, atingiu um feito poucas vezes igualado. Depois de converter um pênalti sobre o goleiro Andrada, do Vasco, alcançou seu 1000º gol, de 1232, registrado em 1314 gols. Na comemoração, pediu que todos cuidassem das crianças do Brasil. Pelé, um notável goleador, também ficou conhecido pelos lances em que a bola não entrou. Na Copa de 1970, no jogo contra a Inglaterra, obrigou o goleiro Branques a fazer o que foi considerado pela FIFA como a mais difícil defesa da história do futebol. No mesmo Mundial, imortalizou lances que não foram gols, como o drible de corpo sobre Mazunkiewicz ou o chute do meio do campo contra a Tchecoslováquia. Em ambos, a bola passou a centímetro da trave. Edson deixou os gramados em 1977. A esta altura, Pelé havia sido transferido para o Cosmos, com o objetivo de popularizar o futebol nos Estados Unidos. Pelé então virou um objetivo. Quando alguém é incontestavelmente o melhor em sua área, é chamado de Pelé. Por exemplo, Michael Jordan é o Pelé do basquete. Jimi Hendrix é o Pelé da guitarra elétrica. Edson assinou contratos milionários para o uso de sua imagem, envolvendo-se em polêmicas com outros jogadores, e foi criticado por ter se posicionado poucas vezes em questões importantes, como a luta contra o racismo. Pelé foi eleito nos anos de 1980 o atleta do século. Virou outros concursos em premiações como Bola de Prata da revista Placar e o Ballon d'Or da FIFA. Em diversas pesquisas, seu rosto acabou sendo mais reconhecido em todas as partes do mundo, superando líderes políticos e religiosos. Ganhou a condecoração máxima da família real inglesa.
Na prática, foi um rei admirando outro rei. Pelé foi convidado para atuar em filmes, cantar e escrever, mas seu talento maior era para o futebol. Por isso, deixou que Edson tentasse a carreira artística longe da bola, inclusive na política. Edson foi ministro dos esportes no governo Fernando Henrique Cardoso. Sua passagem ficou marcada pela criação de uma lei que homenageava Pelé. Ela revolucionou o futebol brasileiro, para o bem e para o mal. Graças à história de Pelé, Edson foi comentarista de futebol e quando ficava nervoso diante das câmeras, repetidas palavras, a mais conhecida e emitida foi "entende?", que fazia ao final de cada sentença. Pelé foi chamado de extraterrestre por Di Stéfano. O argentino considerava impossível compará-lo a qualquer outro jogador de futebol. Edson foi casado 3 vezes. A primeira mulher foi Rose, com quem teve 3 filhos. Com a Síria, mais 2. Ainda deixou outros 2 herdeiros, frutos de outros relacionamentos. Sua vida romântica tem ainda um relacionamento com a apresentadora de TV Xuxa. Desde 2016, estava casada com a empresária Márcia Cibele Aoki. Pelé interrompeu uma guerra, ao menos é o que diz a lenda. Durante uma excursão dos Santos à África, houve um acordo de cessar-fogo entre os grupos que conduziam uma batalha civil. Ela se estenderia enquanto o time brasileiro estivesse no território. A disputa só recomeçaria depois que o avião levantasse voo. Pelé é também protagonista de outra lenda, cujas testemunhas são o narrador Galvão Bueno e o comentarista Juca Kfouri. Os dois juram que, durante um jantar na casa de um político mexicano em 1986, um menino de 2 anos, ao olhar Pelé, perguntou: "Onde está a bola?" Incrédulos, os dois passaram a acreditar que, na verdade, todo mundo nasce já sabendo quem é Pelé. Pelé eterno.